paz do nosso Senhor Jesus, boa noite, espero que estejam todos bem. Hoje vamos estar a ver Romanos, capítulo 8. Mas antes que nada, vamos fazer a nossa pequena oração, pedindo ao Espírito Santo para que venha falar com o coração de cada um de nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nesse momento entramos na Tua presença, para que seja o Seu nome a ser glorificado, para que seja o Seu nome a se manifestar aqui, Jesus, porque só o Teu nome tem poder, só o Teu nome, meu Pai, pode fazer milagres, só Tu podes dar essa água viva, meu Pai. Então que neste momento não seja eu a falar, não seja eu a pegar qualquer vanglória, meu Pai, mas sim que seja o Senhor a ser glorificado, exaltado, porque toda a honra, toda a glória é do Senhor. Eu sou apenas um instrumento, meu Pai. Então nesse momento usa-me como o Senhor quiser, meu Pai, para que haja salvação, para que aquele que esteja caído venha se levantar, para que aquele que esteja pensando, meu Pai, em suicídio, um pensamento de derrota, que pensa que já não há mais solução para a sua vida, meu Pai. Usa-me, meu Pai, usa-me como o Senhor quiser, para que essa alma aqui presente venha ter restauração, libertação espiritual, meu Pai, e possa sair daqui renovada, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, e Romanos capítulo 8. Em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 33, fala assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Então aqui é o primeiro ponto, e a palavra de Deus está a falar assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Então, Sandra, quem é o escolhido de Deus? O que significa ser escolhido de Deus? A palavra de Deus nos diz que muitos são chamados. São chamados para quê? Chamados para ouvir a palavra de Deus. Chamados para ter um encontro com o Espírito Santo. Chamados para ter a salvação da sua alma. E andar na obediência com Deus. Mas por que poucos são escolhidos? Porque diz que muitos são chamados e até chegam à igreja, chegam a ouvir a palavra de Deus. Mas também automaticamente fala assim que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E quem são escolhidos? O escolhido, ele se faz escolhido. Porque Deus chama a todos. Mas o escolhido, para ser escolhido, nós temos que nos fazer escolhido. E como é fazer-se escolhido? A partir do momento que nós obedecemos a Deus. A partir do momento que há uma obediência à palavra de Deus, sabendo que não vamos ser perfeitos, mas nos corrigimos em Cristo Jesus, nos arrependemos e através do nome de Jesus, para que nos dê força, para que nos restaure, para que nos livre de toda a tentação. Então, a partir desse momento, nós nos fazemos escolhidos, porque decidimos entregar a nossa vida para Jesus. Decidimos que Jesus, a partir de agora, é o nosso único, suficiente Salvador. Entende? Então nós, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Deus, a partir do momento que nós obedecemos a Deus, já automaticamente estamos a nos fazer escolhidos. Chamar já é aquele que recebe as bênçãos, aquele que ouve a palavra, aquele que ora está, ora não está, aquele que vai e vem, mas não permanece. Mas o escolhido não, o escolhido, mesmo vendo e havendo tribulações, lutas, mesmo perseguições, entende? Desprezo, calúnias, difamação, mesmo havendo coisas assim, o escolhido, ele permanece, porque ele confia, ele sabe em quem, ou seja, ele sabe quem é Deus, ele sabe que Deus já lhe tirou no fundo do poço, ele reconhece o que Deus fez por ele lá atrás, ele reconhece de onde Deus lhe tirou, porque assim, mesmo na Bíblia, fala que 10 leprosos não foram curados por Jesus. Ele falou, vão e tal, não, e para se apresentar na frente do sacerdote. Mas só que só um voltou. Então, todos foram chamados por Jesus para ser curados, certo? Mas só um voltou para louvar a Deus, só um voltou para seguir a Cristo, só um voltou para vir conhecer a palavra de Deus e seguir a Jesus. Então, não basta só falar, não, eu tive experiência com Deus, eu vi milagres de Deus, eu vi isso, mas eu estou na minha vida, Deus já manifestou na minha vida, então eu tenho Deus, deixa comigo. Não funciona assim. Não funciona assim. Porque milagres, para ter milagres, para ter milagres assim de Deus na nossa vida, basta ter fé. Usando a fé,
vamos ter milagres. Mas o que acontece? Porque a palavra mesmo diz, a palavra de Deus diz assim, que sem fé não se pode agradar a Deus, certo? Então, usando a nossa fé, vamos ver a manifestação de Deus na nossa vida, porque a sua palavra é real, a sua palavra é verdadeira. Então, ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Então, ele vai cumprir com a sua palavra, porque ele mesmo diz que sem fé não se pode agradar a Deus. Então, através da nossa fé, podemos conseguir bênçãos, podemos conseguir milagres. Mas isto não quer dizer que nós estamos com Deus. Por isso que muitas pessoas conseguem bênçãos, mas depois vai embora. Por quê? Porque não teve esse encontro com Deus. Porque nós, quando temos um encontro com Deus, nós não vamos na frente de Deus por aquilo que Ele dá, mas sim por aquilo que Ele é. Entende? Então, é por isso que Ele diz que muitos são chamados, até recebem bênçãos, veem milagres assim extraordinários, mas não permanecem porque não tiveram um encontro com Deus. Tiveram experiências com Deus. Igual que eu no princípio, quando eu comecei a seguir a palavra de Deus, a seguir no caminho da fé, eu tive muitas experiências com Deus, tive bênçãos com Deus, tive milagres com Deus. Mas porque eu não permanecia na obediência à palavra de Deus? Porque eu não tinha um encontro com Deus, que é diferente. É diferente de ter experiências com Deus, experiência com as bênçãos de Deus, experiência com livramentos de Deus, experiência com milagres de Deus, de que ter um encontro com Ele. Sabe como é ter um encontro com Ele? É ter o bautismo do Espírito Santo. Sabe como é o bautismo do Espírito Santo? À medida que nós vamos obedecendo, o Espírito Santo vem fazer morar entre nós, e assim, sutilmente. Quando menos nos demos conta, porque é algo que não é forçado, é algo que vem sutilmente. Basta estar na obediência, vamos ser batizados com o Espírito Santo, assim como diz a palavra. Entende? É a obediência que nos faz ser batizados com o Espírito Santo. Então é o Espírito de Deus morando dentro de nós. O Espírito de Jesus morando dentro de nós. Então nós temos que entender que, e pelo fato de viver a manifestação de Deus na nossa vida, milagres e coisas extraordinárias, não quer dizer que estamos com Deus, porque quando temos um encontro com Deus, nós obedecemos, quer na luta, tribulações, o que é que seja. Obedecemos, continuamos lá. Às vezes falhamos, às vezes pecamos, aí damos aí um tombo, mas nos levantamos, pedimos misericórdia e seguimos em frente. Não ficamos aí a chorar sobre o leite derramado. Estamos a chorar sobre o leite derramado, o próprio Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o próprio Espírito confirma dentro do nosso ser que nós temos o Espírito Santo, temos o Espírito de Deus, através do nosso testemunho, do nosso comportamento. Aquilo que antes fazíamos e era normal, hoje já não fazemos porque isto já incomoda. Aí nós vamos vendo que já estamos aí no caminho para ser cheio do Espírito Santo. E é uma coisa é ter o batismo do Espírito Santo, certo? Somos batizados com o Espírito Santo. Outra coisa é estar cheio do Espírito Santo. Sabe como é isso? Sim, porque nós podemos ser batizados com o Espírito Santo, mas podemos perder esse batismo com o Espírito Santo. Porque as pessoas costumam falar, uma vez salvo, salvo por toda a vida. Salvo sempre, mas não funciona assim. Porque nós recebemos, e a partir do momento que vamos obedecendo, certo? Nós somos bautizados com o Espírito Santo, porque Deus vai ver a nossa entrega, então através dessa entrega, através de dar o nosso tudo, as nossas emoções, as nossas manias, todo o nosso ser, a partir do momento que nós entregamos tudo nas mãos de Deus, Ele nos bautiza com o seu Espírito Santo, certo? Mas todos os dias nós vamos ter que batalhar para poder preservar essa salvação, para poder preservar esse bautismo com o Espírito Santo. Por que, Sandra? Simplesmente porque vai vir batalhas na nossa vida, tribulações, para nos tirar esse tesouro que Deus colocou dentro de nós, que é o seu Espírito Santo. Porque as pessoas são usadas pelo mal para nos atacar. Por quê? Para ver se o mal consegue arrancar dentro de nós essa paz que nos deu Jesus. Mesmo tendo tribulações, problemas, essa confiança que Deus nos deu. Entende? Essa fé que temos em Deus, que Deus é poderoso, que Deus vai fazer tudo na nossa vida. Mesmo vendo tudo errado. Então o mal vai usar pessoas, situações, pensamentos negativos, pensamentos de derrota, para nos atingir, para poder fraquejar a nossa fé, para poder arrancar aquilo que Deus colocou dentro de nós, que é o seu Espírito Santo.
Por isso que todos os dias temos que lutar, pedir a Deus que nos dê força, sabedoria, porque não é pela força do nosso braço, mas sim é pela misericórdia de Deus, é pela graça de Deus, é pela força que Deus nos dá, porque nós aqui não vamos nos movimentar pela vista, nós nos movimentamos pela fé. Entende? Então, a fé vai vinda de acordo com a obediência e a intimidade que nós temos com Deus. A nossa fé vai ser fortificada. Entende? Então, é por isso que todos os dias não é que ontem eu estava cheio de Deus, ontem eu estava cheio do Espírito Santo. Então, hoje eu não busco, não. Hoje, eu sei que eu não tenho força, mas meu Pai, eu sei que não tenho força. Me dá força, me renova, mas sempre sempre se encher do Espírito Santo, porque o dia mau não sabemos quando vai chegar. Então, essa é a diferença aqui. Podemos ser batizados com o Espírito Santo, mas ser cheio do Espírito Santo tem que ser todos os dias, constante. Para dizer não à mentira, não às nossas vantagens, não à injustiça, não a fracaturas, não para os nossos sentimentos, não pela sede da vingança, não pela mágoa, não pelo rancor, não pelo ressentimento, entende? Então, tudo aquilo que vem para oprimir a nossa alma, todos os dias temos que negar a nosso ser, negar nossas vontades e entregar tudo nas mãos de Deus. Então, isso nos faz ser cheios do Espírito Santo. Quando colocamos tudo nas mãos de Deus e deixamos que seja o Espírito Santo a nos guiar. Ok? Então, e é fácil, é difícil ser batizado com o Espírito Santo. É difícil porque vamos ter que negar muitas coisas. Vamos ter que desviar de muitas coisas que entristecem a Deus. Mas é fácil perder o Espírito Santo. É fácil. Eu pensei, uma vez que eu fui e que eu tive o batismo com o Espírito Santo, eu quase que tropecei meu pé. Quase que tropecei meu pé e quase que eu perdi o Espírito Santo. Mas é assim, nós quando temos um encontro com Deus, que se vamos começar assim, tem coisas que antes para nós já era normal. Então começamos a fazer e de repente sentimos mal. Esse é um dos sintomas que temos o Espírito Santo. Começamos a nos sentir mal. E por enquanto não nos corrigimos com Deus, não corrigimos essa situação, não vamos nos sentir bem. Vamos nos sentir incomodados. Até corrigir essa parte. É o Espírito Santo convencendo para nos limpar, para nos purificar. Por isso nos sentimos incomodados. Por isso nos sentimos até sujos, com algumas atitudes. E queremos nos corrigir, porque sabemos que automaticamente estamos a desagradar o Pai. Para outras pessoas fazer fofoca é normal, mas para nós, fofoca, já a nossa língua pesa, porque sabemos que isso dói no Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem sentimento, tem emoções, tem querer, tem opinião, é uma pessoa, é Espírito. Deus é Espírito, Ele quer que adoradores que lhe adorem em Espírito e em verdade. Nós não vemos a Deus, mas Deus está aí conosco. Nós não vemos o Espírito Santo, mas o Espírito habita entre nós, porque Ele fala que nós somos o templo do Espírito Santo, ou seja, somos a casa do Espírito Santo. Então, nós temos que entender que tem coisas que vão nos incomodar a partir do momento que nós temos um encontro com Deus. E aquele que tem encontro com Deus permanece por quê? Porque ele sabe que maior que todas as riquezas, maior que qualquer coisa que há nesse mundo, o maior presente que ela pode ter na sua vida é o Espírito Santo. Porque ela pode perder tudo aquilo que é material, mas o Espírito Santo vai voltar a dar tudo de novo. Por quê? Porque Deus é dono do ouro da prata. Ele dá, Ele tira. Mas a nossa salvação é o que mais queremos guardar. Por quê? Porque sabemos que é isso que vai nos manter conectados com Deus e também é isso que vai nos levar a outra transição. Depois da morte, a estar com Deus. Entende? Então, temos que cuidar disso. De entender que somos batizados com o Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Mas todos os dias temos que ser cheios do Espírito Santo. Porque nós sabemos quando vem as tribulações. E tem tribulações que vêm mesmo para nos tirar o sério, para nos tirar a paz, para nos tirar aquilo que está de mais precioso entre nós, que é o Espírito Santo. Porque nenhum ladrão rouba uma casa vazia, certo? Um ladrão, se vem roubar, sabe que essa casa está cheia, que essa casa tem algo para roubar. Então o mal também é assim, ele não vai roubar quem já é dele, quem já está no mundo, quem já está fazendo maldade, quem já está fazendo mentira, quem já está aí na má vida. Ele não vai incomodar, porque ele já sabe que essa pessoa está nas suas mãos, faz o que bem e quer, e o que ele bem quer, o que ele bem entende.
Mas ele sabe que aqueles que estão com Deus, que aqueles que estão batizados com o Espírito Santo, ele sabe que é mais difícil. Então ele vem e faz de tudo para ver se pode nos tirar a paz, se pode nos tirar a salvação da alma. E somos nós que temos que nos posicionar e estar todos os dias aí conectados com Deus, com a palavra de Deus, para que quando vem o mal, ir dar com a espada da palavra, ok? Então aqui, no versículo 34, então, no versículo 33, como eu disse, não? Então é Deus que nos justifica em todas as coisas. A partir do momento que nós nos fazemos escolhidos, a partir do momento que nós obedecemos a palavra de Deus, é Deus quem vem e nos justifica em todas as causas. Não precisamos abrir a nossa boca para justificar que somos caluniados, que isso não é verdade, que é mentira, isso, mas outro, porque tem pessoas que são especialistas em trazer perturbações para a nossa alma, são especialistas em mentir, são especialistas em caluniar e difamar e vice-versa. Porque o mal já lhes usa de tal maneira que já nem sentem, nem compadecem. Já estão cauterizados, já estão já como gelo. Parece que nem coração tem, nem sangue tem no corpo. Entende? Então, somos nós quem temos que nos conectar com Deus para estar livre de tentações. Ok? Então, aqui, e deixar que Deus venha ser quem nos justifica. Aqui no versículo 34 fala assim: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Então aqui, a palavra de Deus aqui nos está a mostrar claramente que muitas vezes estamos, como é que eu posso dizer, tão perturbados. Tem dias mesmo que é um dia de tanta tribulação, que nós perguntamos assim: meu Deus, de onde se levantou esse vento? De onde se levantou essa tempestade? Estava tudo tranquilo. Então aqui, a palavra de Deus nos pergunta assim: quem nos separará do amor de Cristo? Que tipo de coisa pode nos separar do amor de Deus? Que tipo de acontecimento, que pessoas podem nos separar do amor de Cristo? Pode chegar até o ponto de fazer com que a pessoa volte outra vez à sua velha vida. Pode chegar até o ponto de que a pessoa chega a fazer suicídio, de que a pessoa chega a deixar de confiar em Deus. Será as tribulações, as lutas? Será a angústia por alguma situação? Será a perseguição? Ou será a fome? Passando dificuldade? Não tendo o que comer em casa? Ou talvez será a nudez porque não temos que vestir? Ou talvez será o perigo ou a espada? De tanta calúnia, de tanta difamação, de tanto desprezo, de tanta opressão. O que será realmente que vai nos fazer separar de Deus? Será que todas essas coisas valem a pena? Tanto assim, sabendo que são coisas passageiras. Será que valem a pena de nos fazer perder a nossa salvação? Será que vale a pena de nos fazer perder a nossa paz que nos deu Cristo Jesus? Mesmo passando por tudo isso, será que vale a pena perder tudo aquilo que Jesus já fez por nós na cruz? Deixar tudo aí, perdido, por causa desse tipo de coisas? Porque tenho dificuldade financeira, porque tenho dificuldade na minha saúde, porque me estão a perseguir, porque me estão a difamar, porque talvez não tenho roupa para vestir, porque simplesmente não sei o que será de mim no dia de amanhã, porque não tenho trabalho, porque a minha vida sentimental está destruída. Então aqui, Deus nos pergunta: o que será que nos separará do amor dele? Será que todas essas coisas que são passageiras, que Deus pode fazer assim, um sopro, desaparecem na nossa vida? Será que merecem? Todas essas coisas passageiras, porque são passageiras. Não tem nenhuma tempestade que é eterna. Não tem. Não tem nenhuma situação que vai ser eterna na nossa vida. Mas pelo contrário, assim como a enfermidade do Lázaro não foi para a morte, mas sim foi para que o nome de Cristo fosse exaltado. Foi para que o nosso Deus viesse sido exaltado, viesse ver quem é nosso Deus, ou seja, coisas grandes que o nosso Deus pode fazer.
Então, através dos nossos problemas, o nome de Jesus vai ser glorificado. Tenha certeza disso. É só obedecer e permanecer. Porque as tribulações quando vêm na nossa vida, não é para matar não. Sempre quando estamos a obedecer, não é para matar não, não é para a morte. Mas sim, é para descansar em Deus. E é através das tribulações que nós vamos ter experiência com Deus. É através das tribulações que nós vamos conhecer quem é Deus. É através daí. Por isso que nós, quando estamos em tribulações, são momentos que mais nos apegamos a Deus. E é nesse momento que começamos a ver a manifestação de Deus na nossa vida. Então, tudo isso é passageiro. E tudo isso vem na nossa vida, mas nosso nome de Jesus vai ser glorificado. Entende? Como quando perguntou ao mestre, e esse homem que é cego, quem pecou? Foram seus pais? Foram seus pais, não? Que pecaram para ele nascer assim? Então, aí Jesus falou assim, não, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Mas simplesmente, essa enfermidade é para que o nome do Pai, ou seja, de Deus, venha a ser glorificado. Entende? Então essa tribulação é para que o nome de Jesus venha a ser glorificado. Essa tribulação é para que possamos vir ver a mão de Deus na nossa vida. Mas vamos permanecer na oração. Vamos permanecer na obediência da palavra. Vamos permanecer na confiança em Deus. Vamos permanecer com a nossa fé. Que nosso Deus é real, nosso Deus é fiel para vir fazer as coisas grandes na nossa vida. Mas não podemos desistir. Não podemos ficar agora chorar em cima do leite derramado e falar, Deus não é na minha vida. Não, 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 não. É continuar. E porque ele fala assim, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. Porque aquele que nos amou, não, desculpa, por aquele que nos amou. Então nós somos mais que vencedores. Por quê? Porque em todas as coisas, nós temos que entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas que nos sucedem, estando obedecendo a Deus, cooperam para o nosso bem. É para que o nome de Jesus venha a ser exaltado. E aqui, ele fala que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos amou é Cristo Jesus, que deu a sua vida por nós na cruz. Então, nós temos que entender que a nossa vida, estando na mão de Deus, está protegida. Vamos ter tribulações? Claro que sim. Às vezes nós reclamamos de barriga cheia. De barriga cheia. Hoje aconteceu uma coisa muito, muito forte comigo, que eu, sinceramente, e eu acho não, até a dor que eu tinha, eu estava aí lutando com a dor que eu tinha. Porque assim, eu estava com dores, era todo dores na anca, não? Também durante a semana, tudo isso também, para cá, para lá, assim. Mas eu tinha dores na anca. Então eu disse, meu pai, eu não tenho vontade hoje de sair para fazer as compras, mas eu sei que preciso ir, tudo tal. E eu estava aí lutando, depois eu saí. Terminei saindo. Então eu normalmente quando eu saio, eu coloco a minha bebê dentro do canguru. Então eu falava assim, Jesus, eu ia pelo caminho falando assim, Jesus, tenho dores na anca, dói muito as minhas ancas, não aguento mais. Eu falava assim, e agora também com o peso não da bebê, também dói um pouco mais. Então, às vezes a dor ia, voltava, eu ia no caminho mentalmente reclamando, não, da minha dor. E aí eu falava, Jesus amado, que dor, que dor, que dor. Fui no supermercado, que dor, que dor, que dor. E aí eu continuava a fazer as compras, não? Aí o Espírito Santo, nosso Deus é grande, ele me fez ver uma senhora, talvez tenha a mesma idade do que eu. Uma mulher, ela tinha a sua bebê dentro do canguru, certo? E a sua bebê e tem mais tempo que a minha, seguramente praticamente já está a andar, entende? E a minha tem muito menos tempo do que o dela. Essa mulher já tinha bebê dentro do canguru, certo? A bebê mais grande. Tinha 2 muletas, andar com 2 muletas. E, para completar, estava com um pé aleijado. Quando eu vi isso, eu falei, meu pai, tenha misericórdia de mim, me perdoe. Espírito Santo, me perdoe, tenha misericórdia de mim. Aí, a dor que eu tinha no meu corpo, estando só com uma bebê, mais pequenininha, dentro do canguru, mesmo com dores na anca. Porque normalmente, não, depois do parto, tudo isso, fica aí o corpo aí debilitado, não? Mas mesmo estando aí com a minha bebê, quando vê essa situação na outra mulher,
praticamente quase da minha idade. Eu falei assim, meu pai, às vezes nós reclamamos de barriga cheia. Reclamamos de barriga cheia. Porque eu, pelo menos, estou com saúde. Eu, pelo menos, estou com essa dor de anca, mas posso andar direito. Não preciso de 2 muletas como ela está a andar com 2 muletas. Não tenho um pé aleijado. E ela ainda está aí colocando força para fazer as compras, porque o marido levava o carinho ao lado, não? Eu disse assim, ela está fazendo força, fazendo as suas compras, colocando dentro do carrinho, e aí sem queixa. E eu aqui só porque tenho dor na anca, porque claro, nós temos dor também queixamos, não porque nós somos seres humanos, mas disse só porque tenho dor na anca. E eu só tenho uma bebezinha aqui comigo, e eu estou aqui todo o caminho reclamando da dor. Aí já eu parei de reclamar. Aí já até a bolsa, eu até recebi, depois de pedir ao Espírito Santo que tivesse misericórdia de mim, eu peguei a minha bolsa de compra e já aí comecei a fazer minhas compras assim mais esperar e durante toda a compra eu só pensava naquela menina, só pensava no que eu vi. E aí eu entendi que temos que louvar a Deus em tudo, porque às vezes reclamamos de barriga cheia. E nós, quando Deus nos coloca na nossa frente, outras pessoas que estão a passar dificuldade pior do que nós, do que estamos a passar, a nossa reclamação fica no zero. A nossa reclamação fica no zero. Porque aí até eu tive energia para fazer mais coisas. Até eu terminar o dia. Fiz um monte de coisas. Eu esqueci da dor. Porque tive que pedir misericórdia ao Espírito Santo. Tive que pedir misericórdia a Deus. Pelo nome de Jesus. Porque, sinceramente, às vezes reclamamos de barriga cheia. Então vamos pegar mais em Deus. Vamos deixar de reclamar e entender que o nosso Deus é real. Entender que o nosso Deus, Ele tudo coopera para aquele que crê em nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós nele somos mais que vencedores. Porque Ele nos amou primeiro. Antes de amar a Cristo, Ele já nos amou primeiro, dando a sua vida aí na cruz. Entende? Ele já nos amou primeiro. Então nós temos que louvar, agradecer a Deus em tudo. E principalmente nas tribulações que temos tendência de reclamar. É agradecer a Deus. Meu Pai, obrigado. Está sendo difícil, mas obrigado. Aqui no canal eu tenho uma série que eu fiz, não? Pela honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele quem direcionou, Ele quem deu a palavra, Ele quem se manifestou aqui no canal. E então toda a honra e toda a glória sempre é dado para Ele, porque é Ele quem dá tudo, Ele quem dá o pão da vida, Ele quem dá a água viva. Eu nada tenho para oferecer, eu sou apenas um instrumento para a honra e glória dEle. Então, e eu tenho aqui no canal e as coisas, não, tem aqui, como é o nome? Assim, aqui no canal, na lista, está escrito e o segredo da gratidão. Vão lá, assistam, que é mesmo edificante. O segredo da gratidão. Assim é o título da lista aqui no canal. O segredo da gratidão. Então o Espírito Santo falou muito profundo mesmo com cada um que esteve aqui assistindo esses vídeos. E é isso. Vamos agradecer a Deus em tudo. E não deixar que as tribulações venham nos separar de Deus. Porque assim, nós, seguindo a Cristo, mesmo com tribulações, sabemos que lá no final vai ser vitória na certa. Vamos colher o que nós plantamos com Cristo, que é a bondade. Mas, se nós, por causa da tribulação, deixamos a Cristo, voltamos para a vida errada, voltamos por essa sede de vingança, essa depressão, essa opressão, em vez de entregar tudo na mão de Deus, automaticamente, também vai ser destruição na certa. Então, se nós agora mesmo estamos a nos sentir no fundo do poço, imagina então se começamos a fazer a nossa vontade. Mas em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Então, espere em Deus. Confie em Deus, entrega tudo nas mãos de Deus, que o nome de Jesus vai ser exaltado na tua vida. Talvez, justo agora, que estás quase a ter a tua bênção na mão, que está quase a ter a libertação espiritual, agora o mal está a usar toda a opressão para te fazer desistir, mas não desista. Porque Jesus nunca Deus perdeu nenhuma batalha, nunca. Pelo contrário, sempre foi exaltado o seu nome. Então não é agora que ele vai perder. Daniel foi lançado na cova dos leões e Deus fechou a boca dos leões. Os leões estavam famintos, seguros, mas não tocaram no Daniel. Entende? Então nós temos que entender que nosso Deus é real. Jogaram José dentro do poço para matar, mas o poço não tinha água. Venderam como escravo, mas mesmo assim José, como tinha Deus, prosperou. A Davi também, Golias também, quando estava a enfrentar Golias.
Todo mundo pensava, não, Golias vai matar Davi, porque em cima sendo um menino, mas caiu por terra no nome de Jesus, entende? Então o nome de Deus foi exaltado. Então, e Saulo, que perseguia os cristãos, aí perseguindo aí para matar, porque ele matava mesmo os cristãos, fazia coisas aí macabras com os cristãos, tudo aquilo que cria em Jesus. Mas também caiu por terra, porque caiu do cavalo, e caindo do cavalo, veio se converter a Cristo. Tudo aquilo que se levanta contra o ungido de Deus, contra os escolhidos de Deus, contra aquele que obedece a Deus, sempre cai por terra. O gigante caiu por terra. Saulo, perseguindo os cristãos, também caiu do cavalo, caiu por terra. Os leões tiveram que ficar com a boca fechada, mesmo com fome. Então, aqueles que estão a perseguir, estão aí a colocar opressão, tranquilo. Porque Deus vai fechar a boca dos leões. Deus vai fechar a boca daquele que calúnia, despreza, difama. Daquele que vem oprimindo. Daquele que vem para angustiar. Daquele que vem para tirar a tua paz. Deus vai fechar a boca do leão. Assim como fechou muitos leões na minha vida, Ele também vai fechar também na tua vida. Mas para isso, temos que nos posicionar. Obediência. Mesmo passando por tribulações. E essa tribulação nos vai dar sabedoria e estrutura para seguir firme na fé com Deus. Entende? Porque ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se Cristo venceu o mundo, se ele está a dizer que vamos ter tribulações, é que nós sabemos que temos que estar firmes porque vamos ter tribulações. Mas a diferença é que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A diferença é que ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Cristo já venceu o mundo que foi na cruz, então nós sabemos que vamos vencer. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Entende? Tudo aquilo que se levanta contra Deus, contra o ungido de Deus, está a levantar contra Deus. Levanta contra o escolhido de Deus, está a levantar contra Deus. Por isso sempre cai por terra. Por isso que Jesus, quando viu a Saulo, antes de se converter a Paulo, apóstolo Paulo, Jesus não falou assim, Saulo, por que persegues aos meus seguidores? Por que persegues aqueles que me creem? Jesus não perguntou assim. Jesus perguntou assim, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Por quê? Porque todo aquele que persegue ao escolhido de Deus não está a perseguir. Não está a perseguir porque somos bonitos, porque somos feios, porque somos isto, porque temos outro. Não. Não está a perseguir porque Jesus mora em nós. Não está a perseguir porque Deus mora em nós. Então isso incomoda para quem ainda não conhece Jesus. Isso incomoda para quem ainda está em trevas. Então é por isso que Jesus perguntou, por quê? Por que me persegues? Não perguntou porque perseguia os seus seguidores, perguntou porque me persegues, porque os seus seguidores seguiam a Cristo, seguiam a Jesus. Então é Jesus quem vai vir e justificar, é Jesus quem vai vir e colocar tudo aí no seu lugar. Então vamos descansar em Deus e continuar firmes em Deus, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus, ok? Então aqui o amor de Deus fala assim, em 38, versículo 38 fala assim, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada nos pode separar do amor de Deus, nada, nada. Então vamos permanecer na confiança em Cristo, porque é Ele que vai batalhar por nós. Nós só temos que obedecer, ok? Deus te abençoe. Vamos fazer a nossa pequena oração, agradecendo ao Espírito Santo por mais uma direção. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por mais uma direção. Espírito Santo, fortalece aquele que esteja caído. Fortalece aquele que pensa que a sua vida é só derrota. Aquele que pensa que é um povo miserável, meu Pai. Porque o Senhor não pensa isso de nós, o Senhor só pensa pensamento de bom, pensamento de esperança, pensamentos, meu Pai, de nos fazer com que nós possamos ver a Tua grandeza na nossa vida. Então que nesse momento, meu Pai, lava o coração dessa pessoa com o sangue de Jesus, lava a mente com o sangue de Jesus, meu Pai. Prospera aquele que esteja na Tua obediência, meu Pai. Talvez precise de um emprego, de uma porta aberta, talvez precise de uma restauração na sua saúde, meu Pai. Restaura a saúde. Restaura, meu Pai, restaura esse lar que sempre abriga discussões, meu Pai, que não é
que não há amor, que só é brigas, meu Pai, que só é desconfiança, só é desunião, meu Pai. Que nesse momento o Teu Espírito Santo possa passar com o seu fogo em cada canto da nossa casa, meu Pai, trazendo a paz, trazendo luz, trazendo esperança, meu Pai, de que o Senhor é fiel para fazer coisas grandes na nossa vida, meu Pai. Mas temos que obedecer. Em nome de nosso Jesus Cristo, meu Pai, arranca toda depressão, toda opressão, meu Pai, toda angústia, toda tristeza, meu Pai, toda vontade de chorar, meu Pai, caia por terra no nome de Jesus, porque se temos que chorar, será chorar na Tua presença, pela tua majestade, meu Pai, não pela angústia, não pela opressão, meu Pai. As nossas lágrimas têm que ser para o Senhor, meu Pai. O nosso louvor tem que ser para o Senhor, meu Pai. Então, meu Pai, arranca toda a gritaria dentro dessa casa. Arranca toda a tristeza, toda a opressão, meu Pai. Passa pelos quartos, meu Pai. Unge a cama com o sangue de Jesus para que essa pessoa possa dormir tranquila, para que essa pessoa possa sentir a Tua paz dentro do seu lar, meu Pai. Ô Espírito Santo, tira a Tua preocupação dentro do coração, tira toda a angústia, meu Pai, toda a ansiedade e traz, meu Pai, uma renovação da alma, meu Pai. E tudo aquilo que nós temos feito com pressa, com ansiedade, meu Pai, nesse momento caia por terra, meu Pai. E que seja o Teu Espírito Santo a dar força, a renovar, a trazer, meu Pai, o renovo, meu Pai, do nosso espírito, meu Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, noite de paz, noite de luz, noite cheia da presença do Espírito Santo. E lembre, Deus é conosco. E quem está em Cristo Jesus são mais que vencedores, porque antes de amar a Cristo, Ele já nos amou primeiro. Então, nada, tudo coopera para o nosso bem. Então, nada pode nos abalar a tal ponto de querer deixar a Cristo, a tal ponto de querer desistir do amor de Deus. Não. Porque nós, com tribulações, Deus vem e nos resgata. Mas sem Deus, ficamos perdidos, estamos no fundo do poço, é diretamente para o abismo, para as trevas. Não vamos entregar nossa vida para o inferno, mas sim para Jesus Cristo, porque Ele é o único Senhor e Salvador. Ok? Vou deixar um louvor aqui embaixo para fortalecer ainda mais a nossa comunhão, a nossa união com Cristo Jesus. Ok? Deus vos abençoe. Noite de paz, noite de luz, noite cheia da presença do Espírito Santo. Deus vos abençoe.